Olá a todos, meu nome é Ricardo e na videoaula de hoje vou estar ensinando como instalar os adicionais para convidado do VirtualBox, que são um pacote de plugins que você deve instalar em cada máquina virtual para que funcione corretamente os drivers de áudio, vídeo, rede, USB. Então, na verdade, são os drivers que vão fazer a integração do teu sistema com a máquina virtual funcionar corretamente. A gente vai ver os exemplos para o Windows e também para o Ubuntu Linux, que é a versão mais popular, creio eu, de Linux que a gente tem hoje. Então, a gente vai ver esses dois sistemas, como é feita a instalação dos drivers da máquina virtual, que a gente chama de adicionais para convidado. Eu já tenho aqui uma máquina com Windows XP rodando. Para fazer a instalação, você vem no menu Dispositivos, escolhe Instalar adicionais para convidados. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, olha só, a questão do mouse. Ó. Eu vou arrastando o mouse, ele vai ficando esse rastro atrás, e não é da configuração. Eu saio da máquina virtual e o ponteiro continua lá dentro. Ó. Então eu não tenho uma integração 100% perfeita do meu sistema com o sistema da máquina virtual. O vídeo também, se eu for querer utilizar um aplicativo que utilize um gráfico mais pesado, eu não vou conseguir. Então, para que essa integração funcione corretamente, é que a gente instala os adicionais para convidados. Depois que você clicou aqui em dispositivos, instalar adicionais para convidados, vai aparecer uma janela de um instalador, você clica em Next, Next, aqui pode deixar padrão, não precisa instalar esse Direct 3D e install. Aguarde algum tempinho até que ele faça a instalação. Quando ele fizer a instalação, você vai ver já que ele vai piscar a tela, ele vai dar avisos, é como você estivesse instalando um driver num PC normal. No final ele pede para você reiniciar, então eu vou deixar aqui marcado Reboot Now, vou dar um Finish e ele vai reiniciar o meu computador virtual. Então eu vou dar uma pausa rápida na aula aqui até que ele reinicie e assim que tiver carregado a gente volta. Voltando aqui, provavelmente você já vai ver que ele mudou a resolução da tela, assim como acontece num PC quando você instala o driver de vídeo. Então eu vou só voltar à resolução que eu tinha antes aqui, de 800 por 600. Pode ver que agora o meu mouse ó, ele sai fora da máquina virtual. Ó. Eu tenho uma integração total do mouse da minha máquina com a máquina virtual. Ó. Eu posso trabalhar na minha máquina aqui, posso trabalhar na virtual e o meu ponteiro do mouse não fica bugado. Posso arrastar ele mais rápido aqui, ele não fica aquele rastro, então o vídeo já está funcionando corretamente. Se eu entrar aqui nas propriedades de vídeo, você vai ver que eu tenho resoluções corretas aqui de acordo com o meu monitor. E aqui embaixo ele aparece um ícone. Se você clicar nele aqui, você vai ver que ele vai te mostrar, se você deixar o mouse, desculpa, vai te mostrar que ele está instalado os adicionais para convidados. Então no Windows já temos instalado tudo certinho, agora a gente tem a integração total da nossa máquina com a máquina virtual. Vamos desligar aqui a máquina e vamos fazer o procedimento também no Ubuntu Linux. Vamos ver como é que funciona essa instalação para Linux. Então primeiro eu vou iniciar a minha máquina aqui, vou dar uma pausa na aula até que ela carregue e a gente volta quando o sistema estiver carregado. Bom, já carregou aqui o meu sistema, você pode ver que está acontecendo a mesma coisa, ó, o mouse não tem integração, está lento. Então nós vamos também instalar os adicionais para convidados para que isso seja solucionado. Vamos novamente lá em dispositivos, instalar adicionais para convidados, aguarda um pouquinho e você vai ver que ele vai montar um drive de CD aqui para a gente. Ó. Então aqui você tem as opções aqui que você quer. Do CD, no caso, ele montou uma imagem aqui pra gente. Vou apenas dar um OK aqui. E ele vai pedir, ó, ele vai dizer que essa mídia contém um software de início automático. Você gostaria de executá-lo? Então eu vou dar um executar aqui e ele vai executar já o instalador via terminal. Você vai precisar informar a senha do seu usuário no Linux para autenticar. E ele já vai proceder então com a instalação dos adicionais para convidados. É só aguardar. A instalação toda é feita via terminal, então apenas aguarde até que o instalador conclua e depois no final vai estar pronto para reiniciar o sistema. Vamos aguardar até que ele faça a instalação. Eu vou dar uma pausa novamente na aula aqui enquanto ele a instala.
E assim que concluir, então, ou que tiver alguma interação para a gente fazer, eu volto para explicar para vocês. Pronto, ó, terminou a instalação. Aí ele está pedindo aqui para a gente dar um Enter para concluir então a instalação, né? E agora você precisa reiniciar o seu sistema para que tudo entre em operação, assim como no Windows. Então vamos reiniciar aqui para a gente fazer um teste. Enquanto ele reinicia, a gente somente aguarda novamente. Após reiniciado o sistema, podemos observar aqui ó, que já mudou a interface gráfica do Ubuntu. Antes ele estava usando a interface antiga, que era a interface com o GNOME ainda como ambiente gráfico. Aqui ele já está usando o Unity, então ele mudou porque agora ele tem recurso gráfico para isso. Ó, já mudou aqui a parte gráfica e continua o nosso CD aqui do Adicionais para Convidados. Então, para a gente tirar esse CD daqui, você clica com o botão direito, dá um ejetar para ele desmontar a mídia, para ele ejetar ela, e está pronta a instalação dos Adicionais para Convidados. Então, tanto para o Windows quanto para Linux, o procedimento é muito simples de ser executado e é fundamental que você execute. Fazendo esses procedimentos, só recapitulando, você vai ter uma integração muito maior do teu sistema com a máquina virtual. Eu vou desligar aqui a minha máquina virtual e vou explicar uma outra coisa para vocês também, que é a questão de um pacote adicional que está disponível lá no site do VirtualBox, que é um pacote de plugins adicionais para que você estenda as funcionalidades do teu VirtualBox. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai lá no teu mecanismo de pesquisa, digita aí VirtualBox ou então entra direto virtualbox.org. Vamos acessar aqui o site. Vamos acessar novamente a área de downloads. E você vai baixar esse pacote aqui, ó, que é o VirtualBox Oracle Extension Pack. Você clica aqui em All Platforms e ele vai abrir o download para você. Basta que você salve ele em uma pasta de sua preferência aí no computador. E você vai estar baixando um pacote que vai te dar suporte ó, para dispositivos de USB 2.0, para fazer boot via rede, se você quiser fazer. E você pode ver aqui no manual uma descrição geral sobre esse Extension Pack para você ver tudo o que você pode fazer com ele. Então depois que você fez o download, você vai ter que instalar esse Extension Pack. Eu já baixei ele aqui na minha área de trabalho. Você vai ter que instalar ele na máquina virtual para que você possa usufruir das vantagens que ele te oferece. Então para isso você vem no menu Arquivo, Preferências, vem aqui em Extensões e aqui do lado nesse ícone de acrescentar pacote você dá um clique. Indica a pasta onde você baixou o Extension Pack, seleciona ele, dá um abrir e ele vai abrir essa janelinha aqui pedindo se você quer instalar esse pacote de extensões. Você dá um instalar, ele vai abrir esse contrato aqui, você rola ele até o final, clicamos em eu concordo e aguardamos até que ele faça a instalação. A instalação é super rápida, não leva nem 5 segundos. Depois é só dar um OK. E ele vai ficar instalado aqui o Extension Pack e você vai ter funções adicionais na sua máquina virtual. Depois disso você pode deletar o teu download aqui que ele não vai ser mais utilizado. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre extras então para as nossas máquinas virtuais. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aí no nosso blog que a gente procura responder a todos no menor tempo possível. No mais, muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima videoaula.